Hoje vamos falar sobre o verdadeiro rei de Copas, o Clube Atlético Independiente. O Clube Atlético Independiente foi fundado dia 1º de janeiro de 1905 na cidade de Buenos Aires e em 1907 mudou-se para Avellaneda, mais ao sul. E a década de 70 foi marcada por ter um rei soberano, que era o próprio Independiente. O time vermelho venceu nada mais nada menos do que 4 Copas Libertadores da América consecutiva, um feito histórico e jamais igualado por nenhum time na América do Sul. Além disso, o time venceu o Mundial de 73, o Campeonato Argentino de 71 e 3 vezes a Copa Interamericana. Foram muitas glórias e feitos que transformaram os vermelhos de Avellaneda nos maiores da Argentina nesse período. Um time formidável com muita raça e gana. Os jogadores jogavam, pareciam que eles eram irmãos e que eles já jogavam há bastante tempo. E uma dupla que fez história, Bottini e Bertoni. O Independiente começou as décadas de 70 de maneira muito promissora. Depois de vencer o Campeonato Argentino de 67, o time venceu o Campeonato Metropolitano da região central e da capital da Argentina. Só lembrando que o time de 67 ele foi dirigido pelo Oswaldo Brandão. Em 1971 veio o bicampeonato do torneio e a chance de disputar a Libertadores. Competição essa que o clube já havia vencido 2 vezes, em 64 e 1965. O Independiente colocou a Libertadores 72 como objetivo principal e logo mostrou sua força ao passar fácil pela fase de grupos. Fez a final contra a Universidade do Peru, empatando em 0-0 em Lima, e uma vitória por 2-1 em Buenos Aires, garantindo assim o seu 3º título. Vale lembrar que foram os 2 gols do Maglione, né? Isso mesmo. E esse título garantiu a vaga no Mundial Interclubes, que foi disputado contra o forte Ajax do Johan Cruyff. Antes de tentar a conquista do Mundial, o Independiente venceu a Copa Interamericana, competição já extinta que era disputada entre os vencedores da Copa Libertadores e o campeão da Copa dos Campeões da CONCACAF. E o time argentino enfrentou o Olímpia de Honduras e ele venceu os 2 jogos, 2-1 e 2-0, e eles conquistaram o seu primeiro título intercontinental. Na decisão do Mundial de 72, no primeiro jogo na Argentina, o Independiente perdia até os 36 minutos do segundo tempo, quando Francisco Sá empatou o jogo. Mas na volta na Holanda, o Ajax detonou o time argentino e venceu por 3-0. Eles perderam o Mundial pela 3ª vez, visto que eles já haviam sido derrotados pela Inter de Milão em 64 e 1965. Mas como campeão da Libertadores de 72, o Independiente entrou nas semifinais do torneio de 73 e com frieza e técnica o time despachou o rival São Lourenço e os colombianos do Millonarios e se garantiram na final da competição novamente. E dessa vez o adversário foi o Colo-Colo do Chile. E no primeiro jogo com o Colo-Colo, na Argentina, foi 1-1. E a volta disputada em Santiago, 0-0. Aí teve um jogo extra em Montevidéu, no Uruguai, que o Independiente venceu por 2-1 e no sufoco, mas garantiu o seu 4º título da Libertadores e o seu 2º consecutivo. O Ajax, campeão europeu de 73, não quis disputar o Mundial dessa vez, indo vice-campeão, que foi a Juventus, da Itália. E o primeiro jogo foi disputado em Roma e venceu por 1-0. E a Juve desistiu de disputar a segunda partida da volta. Isso deu ao clube da Argentina o primeiro título mundial da sua história. E com isso, o Independiente se igualou ao rival local, o Racing, com uma conquista mundial. E em 1974, novamente entrando nas semifinais. Como é que era o formato do torneio, Renato, nas semifinais? Porque nas semifinais naquela época, o time entrava direto na semifinal, o time campeão, só que eram 2 grupos de 3, cada um fazia o jogo ida e volta, eram 4 jogos nas semifinais, aí os 2 campeões de cada grupo disputavam a final ida e volta. Se tivesse empate, uma vitória de cada, disputavam um 3º jogo num campo neutro. Exatamente, já que o Independiente entrou na semifinal novamente em 74, o time foi novamente para a final, após eliminar no seu grupo o Peñarol e o Huracan, que foi campeão no ano anterior, né? Isso, e a decisão foi contra o forte São Paulo do Pedro Rocha, do uruguaio Pedro Rocha. No primeiro jogo a vitória brasileira foi por 2-1 e na volta na Argentina o Independiente ganhou por 2-0. Aí teve um jogo extra, né? Foi em Santiago. E o gol foi de Pavone
deu o terceiro título seguido da Libertadores ao Independiente. Agazapado Orozco, silbato que está sonando, toma carrera Pavoni, tiró, E era o pentacampeonato e eles se igualaram ao Estudiantes, que também tinha vencido 3 Libertadores na sequência, no final da década de 60. E de novo, o campeão europeu de 74, né, no caso o Bayern de Munique, não quis disputar a final do Mundial Interclubes. Em seu lugar veio o Atlético de Madrid. Que foi o vice-campeão europeu na época, né? E no primeiro jogo na Argentina, a vitória de 1-0 do Independiente, gol do Balbuena. Na volta em Madrid, vitória do Atlético por 2-0 e o título mundial foi para os espanhóis. E ainda em 74 o time venceu novamente a Copa Interamericana pela segunda vez, ao derrotar nos pênaltis o Municipal da Guatemala. Em 1975, o Independiente conseguiu o maior feito de sua história, o tetracampeonato da Libertadores. Nas semifinais, o Independiente derrotou o Rosário Central e o Cruzeiro, indo para a final contra a União Espanhola do Chile. A derrota foi por 1-0 na ida e a vitória de 3-1 na volta. E em campo neutro, o time vermelho mostrou sua força, vencendo por 2-0, conquistando o hexacampeonato e se consagrando como o maior campeão da América. Foi a coroação final de um time brilhante que marcou o futebol sul-americano por 4 anos. Em 1975, não houve o Mundial por falta de datas entre o Bayern de Munique e o Independiente. Nesse mesmo ano, o Independiente ganhou o tricampeonato da Copa Interamericana ao derrotar nos pênaltis o Atlético Espanhol do México. Em 1976, o Independiente perdeu a chance de ser pentacampeão da Libertadores, igualar o feito do Real Madrid na Copa dos Campeões da Europa, né? O Independiente ele foi eliminado nas semifinais pelo River Plate, que viria fazer a final do torneio e perder para o Cruzeiro. E o Independiente só voltou a vencer a Libertadores em 1984. Desde então, o esquadrão de Avellaneda segue intacto como soberano na América, único tetracampeão consecutivo e que fez o Independiente o maior campeão da competição, um time imortal. Bom, pessoal, esse foi o programa do Rei de Copas, o Independiente de Avellaneda. E a gente espera que vocês tenham curtido o programa e divulguem e compartilhem aí na mídia social com a gente. E o Marcos tem um recadinho para nós. Exatamente, né? Curta o vídeo, assine o canal e até mais. Valeu!